Está de folga. Hoje a gente conversa com Ronaldo Gottlieb, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos e advogado especializado em defesa de pessoas físicas e jurídicas em situação de endividamento e direito financeiro. Senhor Ronaldo, como vai? Bom dia. Muito bom dia, Roberto. Bom dia a todos. O senhor desenvolveu um projeto denominado Advogado Devedor, uma publicação que traz aí a experiência de se endividar propositalmente. Qual é o objetivo desse projeto, senhor Ronaldo? Roberto, o objetivo foi o seguinte, eu atendi muitas pessoas, como você falou aí, físicas, jurídicas, sofrendo de cobranças. E os relatos dessas pessoas começaram a ficar muito assustadores. Eu comecei a ficar muito impressionado, apesar da minha experiência de 20 anos nesse trabalho de defesa do devedor. Os relatos eram de cobranças ameaçadoras, abusivas, mentirosas, exatamente ao contrário do que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, essas pessoas estavam sendo desrespeitadas. E eu resolvi mergulhar de vez nessa experiência, porque mais do que simplesmente como advogado ou presidente do Instituto de Defesa de Direitos, eu achei que devia entender, viver essa história para compreender melhor o sofrimento dessas pessoas. E realmente fiz isso, acabei me endividando propositalmente em duas espécies de dívidas e vivi exatamente o que os clientes, as pessoas que acompanham o meu trabalho relatavam, que era essa cobrança abusiva. Quais foram as dívidas que o senhor fez propositalmente? Foram duas. Uma era um automóvel que eu já vinha financiando e decidi parar de pagar num determinado momento, e a outra foi um empréstimo pessoal. Esse eu já fiz pela experiência, né? E, Roberto, é impressionante porque são mensagens de SMS, são telefonemas, sempre trazendo a ameaça de perda de bens, sempre contradizendo o que diz a lei. E como eu até relato nesse pequeno livro, até minha mãe, que nada tem a ver com a minha vida financeira, de repente começou a receber as ligações de cobrança, contando a minha história. Quer dizer, um absurdo total, né, de dividir com terceiros um problema que é particular e, mais uma vez, violando o que diz a lei, né? Agora, certamente alguém que nos ouve nesse momento, senhor Ronaldo, vai dizer, mas se o cidadão está devendo, ele tem de ser cobrado, ele tem que ser, de algum modo, instigado a fazer o seu pagamento. Só que o ponto também não é esse, né, Ronaldo? Exatamente, Roberto. Você tocou aí numa questão importantíssima, que muitas vezes, e eu percebo isso até nas minhas mídias sociais, que as pessoas dizem isso, Ronaldo, mas você está defendendo o direito da pessoa não pagar, a pessoa não pagar as suas dívidas, você diz para ela não pagar. Não, a gente não pode confundir a pessoa estar devendo e ter um compromisso de pagar, o credor ter o direito de cobrar, mas o problema é o momento em que esse credor ultrapassa o limite da lei. Quer dizer, você pode ligar para uma pessoa e dizer assim, olha, você tem uma dívida, quer acertar essa dívida e etc. Se a pessoa disser, não, eu não posso, ou eu não quero, o credor pode entrar na justiça, né? Entrar com uma ação de cobrança. Mas eles têm optado por uma questão, acredito eu, de custos, tá? De redução de custos, de contratar empresas que trabalham à margem da lei, ameaçando, pressionando para conseguir fazer que o devedor pague a dívida. É uma venda de dívida, então? Muitas vezes acontece a venda, Roberto, mas, na verdade, o grande problema ele está na terceirização. Quer dizer, quando você terceiriza a dívida, por hipótese, eu sou um devedor do Banco Itaú, do Banco Bradesco, etc. Aí esse banco terceiriza a dívida, passa para uma cobrança, uma empresa de cobrança. Em primeiro lugar, na minha opinião, existe aí uma quebra do sigilo bancário, né, que está previsto em lei. Verdade. Então, assim, quando os meus dados são passados para terceiros, houve uma quebra de sigilo bancário. Então, isso é ilegal. Se o banco faz a cessão da dívida, ou o credor faz a cessão da dívida, isso está previsto em lei, quer dizer, vai passar a dívida para terceiros, como você disse, vender a dívida. Só tem um detalhe que não é observado. Para fazer essa cessão, obrigatoriamente o devedor tem que ser informado. E geralmente não é. Então, Roberto, cai aquela situação de você, de repente, estar em casa, uma empresa que você nunca ouviu falar,
entra em contato com você e diz assim, olha, você está devendo tanto, agora a dívida é nossa, faz o pagamento. E se isso for golpe? Não é verdade? Exato. Fica estranho, né? E para o posicionamento de quem está devendo, do consumidor, o que é que ele pode fazer para evitar esse tipo de situação? Ou é inevitável, Ronaldo? Olha, inevitável não é. Você vai ser cobrado. O meu aconselhamento é sempre que a pessoa, por exemplo, você começou a ser cobrado pela empresa X, mas você devia a um banco que você conhece, entre em contato com o banco para saber se realmente essa empresa ela está autorizada a fazer essa cobrança. Isso é só uma segurança para evitar que você esteja sendo cobrado por empresas verdadeiramente criminosas, como a gente cansa de ouvir falar. Então, assim, do instante que você identificou aquela cobrança de uma empresa autorizada, você pode dizer a ela, olha, eu não vou pagar, eu não posso pagar. Se as cobranças, se a empresa insistir nisso, como é comum elas fazerem, aí eu aconselho as pessoas a ingressarem com ações exigindo, a interrupção desse processo da cobrança abusiva, 2, pedindo os danos morais, porque muitas vezes, como aconteceu comigo, inclusive terceiros participam dessa informação que você está em dívida. E aí, Roberto, eu aproveito só para a gente complementar a informação e ressaltar que, assim, é direito do credor cobrar a dívida. O que eu defendo é o direito do devedor de ser cobrado dentro da lei. E nunca com desrespeito. Esse é o meu ponto de vista, esse é o ponto que eu defendo, que o nosso Instituto defende, que as pessoas têm que ser cobradas em obediência à lei e não de forma abusiva. Para você ter uma ideia, meu amigo, muitas vezes as pessoas recebem mensagem dizendo, olha, um oficial de justiça vai à sua residência em 3 dias, em 72 horas, de acordo com o artigo tal do Código de Processo Civil. Aquele artigo existe. Só que o momento em que um oficial de justiça vai participar de um processo, ele acontece depois de anos de discussão de uma dívida e por ordem do juiz, nunca por ordem do credor. Essa é uma das ameaças mais comuns, Roberto, e que as pessoas mais se assustam. Quer dizer, elas recebem um telefonema ou uma mensagem dizendo que o oficial de justiça está indo para a casa delas para orar bens. E até porque as pessoas também não conhecem tanto de leis assim, não tem nem como debater, não tem nem como rebater isso também, né? Exatamente. Você observou o ponto em que essa indústria, né, o que eu passei a chamar de indústria da cobrança, age, né? Eles tomam por base o desconhecimento da lei e aí atacam esse ponto fraco das pessoas. Por isso que até o nosso instituto, o objetivo primordial dele é informar direitos. A gente costuma dizer sempre que direitos quem conhece protege. Então, assim, você tem que conhecer os seus direitos e, a partir daí, você agir em conformidade a eles e saber que determinadas ameaças são infundadas. Muito bem. Ronaldo, já pagou, né? Sim, resolvi. Já tem um tempinho, mas está tudo relatado no livro lá. Muito bom, que é o advogado devedor, não é isso? O advogado devedor, exatamente. Ronaldo, obrigado pela gentileza e um bom dia para você, hein? Eu é que agradeço, um bom dia a você e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ronaldo Gottlieb, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos e advogado especializado em defesa de pessoas físicas e jurídicas em situação de endividamento e direito financeiro, que fez essa publicação, né, em 2014, o advogado devedor, no qual ele se endivida propositalmente para denunciar a indústria de cobrança formada por bancos e agências de cobranças. Fez o nosso Linha Aberta de hoje. Intervalo para informações da sua cidade.